Os provedores de serviços na internet tornaram-se coadjuvantes relevantes do processo eleitoral, especialmente com a reforma de 2017, que permitiu a contratação de impulsionamento pago de conteúdos nas redes sociais e de priorização de buscas em sites. A preocupação é ainda maior pelo recente episódio envolvendo a empresa Cambridge Analytica, que tornou pública a disseminação de dados de usuários e seu uso no direcionamento de publicidade. Agrega-se ainda a questão das fake news, que tem nas redes sociais campo fértil de disseminação e, em razão da publicidade paga, forte incentivo para sua multiplicação. Cabe às redes sociais identificar e evitar a contratação de impulsionamento fora das hipóteses legais? E ao Google, a corresponsabilidade pelos eventuais ilícitos em conteúdos veiculados nos sites com publicidade contratada pela empresa? Como obter transparência e isonomia nos leilões de impulsionamento de conteúdos e de compra de busca patrocinada? Como garantir que o direito de resposta nas redes sociais chegue às mesmas pessoas que receberam o conteúdo ilegal? Boa tarde a todos. Obrigado pela presença. Queria primeiro agradecer pelo convite e pela oportunidade de participar desse evento. Eu sou jornalista, sou editor da Folha de São Paulo, editor de política da Folha de São Paulo, e lá nós nos deparamos diariamente com muitas das questões que estão sendo colocadas aqui, da propaganda eleitoral, da internet, dos limites, das fake news e tudo mais. Então, para mim é muito interessante estar aqui, poder aprender um pouco com vocês. Eu acompanhei os debates anteriores, vou tentar manter o mesmo nível de calor desses eventos anteriores, não sei se eu vou conseguir, porque foram bastante animados. E antes de eu passar a palavra para os nossos debatedores, vou apenas colocar alguns pontos rapidamente para introduzir o debate. O tema desse debate é a participação e a responsabilização dos provedores de internet, dos servidores, todos esses temas que estão sendo discutidos aqui, né? Falou-se muito sobre fake news, esse palavrão, né, dessa campanha que assusta a tantas pessoas. Falou-se muito sobre direcionamento de mensagens, falou-se muito sobre posts patrocinados, mas faltou combinar com os russos, né, para homenagear a Copa do Mundo que está chegando, que são os representantes das empresas e das organizações que veiculam esse tipo de informação. E nós temos dois russos aqui muito qualificados, uma russa do Google, um russo do Google, uma russa do Facebook, a Mônica e o André, e o professor Diogo Reis, que estuda toda essa parte de direito digital há muito tempo. A gente vai falar, apenas para introduzir o debate, eu queria colocar dois pontos. Primeiro, inevitável que uma grande parte da nossa conversa aqui seja sobre esse que eu chamei de fantasma, que tanto assusta candidatos, jornalistas, advogados e etc., que são as fake news, né? Será que elas são tão assustadoras assim? Será que esse receio é justificado ou será que é exagerado? Será que é tão fácil definir o que é fake news? Como é que nós vamos... a quem cabe decidir e julgar o que é fake news, né? Às vezes, uma fake news é evidentemente uma fake news, outras vezes não é tão evidente assim, pode ser uma distorção, uma supervalorização de algum aspecto, mas que não é exatamente uma fake news. Vou dar um exemplo aqui que ficou famoso na eleição de 2014 e que talvez agora fosse o problema para uma definição. Em 2014, teve uma propaganda famosa da então candidata Dilma Rousseff contra a Marina Silva, que mostrava uma família na mesa de jantar e a comida ia desaparecendo, porque a Marina seria
a candidata dos banqueiros, e os banqueiros só pensam em lucro, são pessoas horrorosas e malévolas e etc. Mas o fato é que a Marina defendia a independência do Banco Central, dar mais poder ao Banco Central. Então, de alguma certa maneira, a relação poderia ser feita, mas também não era que ela ia roubar a comida da mesa das pessoas. Então, isso é fake news? Isso não é fake news? Esse seria um ponto de uma zona cinzenta. Então, essa é uma questão. E a segunda questão, que eu acho que também vai nortear o nosso debate, é, mais especificamente, a questão da responsabilização e do papel de empresas como Google e Facebook nessa confusão toda. E, de novo, não estou perseguindo a Marina Silva, mas é uma coincidência, esse debate está muito quente, porque, recentemente, na semana passada, houve uma decisão, na verdade, nessa semana, houve uma decisão, agora não sei, houve uma decisão, mas foi recente, houve uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral, atendendo a um pedido da Marina Silva para retirar do ar alguns posts do Facebook, que, segundo ela, manipulavam e inventavam uma certa relação da Marina com a Lava Jato. E o Facebook foi acionado, né? As empresas como Facebook, como Google, elas são muito, e aí eu já lanço isso como uma pequena provocação para aquecer o debate, elas têm uma linha de defesa, digamos assim, ou de argumentação, de que elas não são empresas de mídia, elas não poderiam ser responsabilizadas, elas apenas veiculam conteúdo que elas não produzem conteúdo, elas não são empresas de mídia. Mas será que não são mesmo? Será que elas não participam do processo de comunicação? Na escola de jornalismo, que eu, por ser, não sei se mais alguém aqui tem esse defeito de ser jornalista, a gente aprende que a comunicação ela tem 3 passos, né? A produção, a transmissão e a recepção pelo leitor. Essas empresas estão participando do segundo passo, que é um passo fundamental do processo de comunicação, que é a transmissão desse conteúdo. Na Folha de São Paulo, onde eu trabalho, nós também publicamos muito conteúdo que nós não produzimos, conteúdo de colaboradores, de especialistas, ministros, etc. E se esse conteúdo tiver problemas, for falso, nós também podemos, nós, Folha de São Paulo, também podemos ser responsabilizados. Então, pergunto a vocês, queria que comentassem, para aquecer o debate, sobre esses 2 pontos, né? A questão das fake news e a questão dos limites da responsabilização. Acho que o André vai começar, né? Tem uns slides. São 10 minutos, prometo ser flexível, talvez aí 10h30, 11 minutos, e depois a gente começa um debate aí, também perguntas vocês podem enviar. Obrigado. Obrigado, Zanini, pela apresentação. Boa tarde a todos, prazer estar aqui. Então, vamos debater um pouco o papel das empresas de tecnologia nessas eleições que estão se aproximando aí. O que eu pretendo tratar hoje com vocês são os pedidos de remoção de conteúdo que o Google sofre no Brasil, não só no contexto eleitoral, mas como um todo, para vocês terem uma ideia um pouco mais abrangente dos nossos desafios no Brasil. E também debater como as resoluções eleitorais aprovadas no ano passado vão impactar esses provedores de aplicações, né? E especialmente no que diz respeito à propaganda eleitoral negativa versus liberdade de expressão e também outras mudanças e avanços que a gente encontra nessas resoluções. Vamos lá. Então, pedidos de remoção de conteúdo contra o Google no Brasil. O Google Brasil alterna entre primeiro, segundo ou terceiro país globalmente em que existem mais pedidos de remoção de conteúdo das nossas plataformas, tais quais a pesquisa do Google, ou o YouTube, ou o Blogger, o Google Fotos, etc. Isso significa 72% do volume global de contencioso para o Google. Então, 3/4 de todas as ações judiciais que o Google sofre no mundo estão no Brasil. E acho que os motivos disso, existem vários motivos para isso, mas alguns foram debatidos nos painéis anteriores. Acho que a questão da proteção da honra é algo muito forte no Brasil, né? E esses números já eram assim
mesmo antes do Marco Civil da Internet. Então, a gente realmente tem essa desproporção entre o volume das ações no Brasil e o restante do mundo. Tá? E por que o Google se importa com isso? A missão da empresa é organizar as informações do mundo e torná-las mundialmente acessíveis e úteis. Então, o Google tem todo o interesse em que bom conteúdo e conteúdo verdadeiro esteja em suas plataformas disponíveis para todos os usuários. Especificamente no contexto eleitoral, a gente teve, nas eleições de 2012, uma enxurrada, né? Meio que em 2 meses a gente recebeu 450 novas representações eleitorais, 150 em 2014 e 140 em 2016, baixou bem. Vamos ver como é que vai ser agora em 2018. Essas representações culminaram com remoção de conteúdo em 85% dos casos. Mesmo que o Google tentasse debater liberdade de expressão versus propaganda eleitoral negativa, prevalecia na justiça eleitoral o entendimento de que a honra do candidato ou candidata a um cargo político deveria ser preservada em detrimento da liberdade de expressão, independentemente de se tratar de um conteúdo produzido por um cidadão ou cidadã eleitor ou de um oponente, de um concorrente àquele mesmo cargo político. A gente também atribui a isso ao fato de uma ausência de definição legal do que é propaganda eleitoral negativa versus discurso de cidadão de eleitor. Isso foi parcialmente e, felizmente, resolvido pelas resoluções eleitorais de 2017, e eu vou tratar de alguns desses avanços e começar justamente por esse. Eu achei muito interessante esse dispositivo que fala que a manifestação espontânea na internet de pessoas naturais em matéria política eleitoral, mesmo que sob a forma de elogio ou crítica, não será considerada propaganda eleitoral na forma do inciso 4º. Ou seja, pelo menos agora a gente tem um pouco mais de clareza do que não é propaganda eleitoral negativa. Eu imagino que com esse dispositivo, e espero que ele seja tanto considerado pelos advogados da classe eleitoral, quanto pelos juízes eleitorais, que exista também uma menor interferência em conteúdo que eleitores tenham postado em plataformas, em redes sociais, como o Facebook, como o YouTube, ou o Snapchat, etc. Esse, para mim, é um caso icônico. Eu queria trazer vários casos, mas acho que ia ser muita polêmica, muita exposição, e a gente não tem tempo para isso. Mas apenas uma reflexão. O Google cumpriu uma ordem de remoção nas eleições de 2014, inclusive para remover um vídeo do Porta dos Fundos. Acho que, claramente, o Porta dos Fundos é um canal humorístico. Então, é legal fomentar esse debate para a gente pensar que até conteúdo que, embora seja desagradável ou, eventualmente, de mau ou péssimo gosto, ele, acho que vale essa reflexão. Será que ele tem mesmo que ser removido quando ele ofende a honra de um candidato? Ou será que, por ele ser claramente humorístico, deve prevalecer a liberdade de expressão, né? Aqui é um outro julgado que eu trago, que é bem interessante. Então, um homem, que também foi tratado no painel anterior, um homem público que se expõe ao juízo popular como prefeito ou um candidato estará invariavelmente submetido a conceitos depreciativos. E isso nem sempre virá de forma elegante como um debate de cavalheiros. Sempre vai ter um tom mais áspero. E o que a gente vê, como eu disse, em 85% dos casos, a gente removeu o conteúdo, ainda que esse conteúdo fosse, na nossa avaliação jurídica, discurso protegido por liberdade de expressão e não, efetivamente, propaganda negativa. Entrando agora um pouco na responsabilidade, que é um dos temas do nosso painel, né? O que aconteceu foi que as resoluções de 2017 também incorporaram o regime do Marco Civil, privilegiando, né, a liberdade de expressão, impedindo a censura,
a responsabilização dos provedores de aplicações só deve acontecer, e naturalmente, em caso de descumprimento de ordem judicial, que não pode, né, acontecer mesmo. Então, a resolução de propaganda eleitoral, a 23.551, incorporou esse regime, e dizendo que os provedores de conteúdo, né, de aplicação, só vão ser responsáveis caso... só vão responder em caso de omissão a uma ordem judicial. Então, houve a implementação do regime do Marco Civil ao regime eleitoral. Mas não é só com ordem judicial, naturalmente, que o Google remove conteúdo. Pelo contrário, a maior parte do conteúdo, esmagadora maioria do conteúdo, cai por violação às políticas dos produtos. E cada produto tem as suas políticas. Também poderia ficar aqui muito tempo conversando sobre políticas, mas a gente pode falar sobre isso nos debates. E quando há violação de política, todo o conteúdo é analisado em todas as plataformas do Google, 24 horas por dia, 7 dias por semana, e, se houver a violação dessas políticas, o conteúdo vai ser removido independentemente de ordem judicial. E depois eu vou passar para vocês o e-mail do nosso departamento jurídico, pelo qual a gente recebe notificações, intimações, citações, se considera citado, inclusive para fins da justiça eleitoral. Necessidade de URL é um outro avanço, né? Então, a ordem judicial que determinar a remoção de conteúdo deverá conter, sob pena de nulidade, a URL do conteúdo específico a ser removido, que é o www.youtube.com, etc., com todas aquelas letras, e isso é o que vai garantir, tanto para a parte interessada, quanto para o judiciário, quanto para as empresas, a possibilidade de remover o conteúdo infringente, considerado infringente e ilegal. E a gente tem que pensar também nos players pequenos do mercado, né? Embora exista um avanço de tecnologia para cada vez mais se reconhecer conteúdo, você não pode se esquecer que existem empresas pequenas, startups de tecnologia, que precisam efetivamente da URL para remoção de conteúdo. Então, realmente, essa é a forma segura para identificação de conteúdo para fins de remoção. Impulsionamento de conteúdo, eu vou pular, brincadeira. Impulsionamento de conteúdo, então, o artigo 32 da Resolução 23.551, ele trouxe um conceito de impulsionamento bem amplo, ou seja, impulsionamento é qualquer mecanismo ou serviço que, mediante contratação com os provedores de aplicação de internet, potencialize o alcance e a divulgação da informação para atingir usuários que normalmente não teriam acesso ao seu conteúdo. A gente considera que essa é uma definição ampla de impulsionamento, que pode, inclusive, coincidir com propaganda eleitoral paga, e que ela cobriria também todas as redes sociais, por exemplo, Facebook, YouTube ou Snapchat, etc. Impulsionamento e responsabilidade dos provedores. Artigo 23, parágrafo 4º. Quando a gente possibilitar um impulsionamento pago de conteúdo, a gente vai ser responsabilizado pelos danos decorrentes desse conteúdo, se ele não for removido após ordem judicial específica. Então, o mecanismo do Marco Civil foi implementado tanto para conteúdo pago, impulsionado, quanto para conteúdo gerado por usuários, né? por eleitores ou por cidadãos. O direito de resposta vai caber ao usuário responsável pela ofensa e não à plataforma, que nas últimas eleições a gente teve casos em que as plataformas eram obrigadas a inserir o direito de resposta por elas mesmas, independentemente de elas serem plataformas abertas, né? Então, agora existe essa clareza de que, se houver ordem para a publicação de direito de resposta, isso caberá ao usuário ofensor e não à plataforma. Proibição de suspensão da conta, isso é muito importante, considerando-se que existe uma enorme quantidade de ordens que determinam a remoção de canais inteiros do YouTube ou de bloggers inteiros e certamente de páginas inteiras do Facebook. Então, às vezes, por causa de um post ou de algum artigo jornalístico específico,
a ordem judicial determina a desativação do blog inteiro ou do canal inteiro, sendo que a maior parte do conteúdo sequer, naturalmente, diz respeito ao que está sendo debatido naquela ação. Então, agora também fica claro que não é cabível a remoção da conta. Então, realmente, por isso, a gente precisa da URL específica para saber qual post ou qual vídeo remover. Aqui um outro julgado também sobre isso, né, sobre suspensão do próprio blog e necessidade das URLs específicas, mesmo antes das resoluções. Esse é o nosso e-mail, juridicobrasil@google.com. Vocês recebem uma mensagem automática. Ele já existe desde as eleições de 2014. Ele funciona super bem e podem usá-lo. Sem abuso, por favor. Às vezes a gente recebe uns spams engraçados, mas a gente se considera citado por meio disso. Estamos informando todos os TRS a respeito da existência desse e-mail. E é isso, umas palavras finais. A gente acredita que, a gente está muito otimista, né? A gente acredita que a aplicação dessas resoluções e do Marco Civil vão contribuir para ainda maior efetividade nas eleições de 2018, que informação se combate com mais informação e não com censura, né? A má informação se combate com boa informação, principalmente em plataformas abertas, como o YouTube. E o Google realmente está e se coloca à disposição da comunidade eleitoral, né, advogados, o Ministério Público, o Judiciário, para colaborar nas eleições desse ano. Obrigado. Obrigado, André. Mônica, agora. Pedir licença para falar em pé. Pode falar de pé, a gente combinou isso, ela pode falar de pé. Mas sem excluir a real possibilidade de eu tropeçar em um dos tapetes. Não vai acontecer. Mas vamos lá. E, Zanini, eu vou ficar super feliz de responder a sua provocação, desde que você me conceda um minuto adicional. Eu já concedi para o André, então, por isonomia. Muito bem. Falou 2 até. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui e poder contar um pouquinho para vocês, a partir das provocações que foram feitas para a gente no seminário, desse painel específico, das iniciativas do Facebook no sentido não só de dar mais controle aos usuários, mas também de garantir a integridade das eleições na nossa plataforma, no Brasil, mas principalmente aí com foco nas eleições desse ano. Como foi levantado na provocação do próprio painel a questão do caso Cambridge Analytica, mas só me deram 10 minutos, eu gostaria de ressaltar algumas questões e dizer que eu me coloco à total disposição para responder perguntas, seja durante o painel ou seja depois do painel, com quem tiver interesse em dialogar comigo. Mas o Facebook ele vem, ao longo dos últimos anos, em especial desde 2015, ampliando muito o controle que as pessoas podem ter na nossa plataforma. E um dos controles, entre os tantos, é o controle que os usuários têm sobre os anúncios que eles enxergam na plataforma. Gostaria de deixar claro que o Facebook não vende dados de pessoas, né? A gente ouviu muito dizer por aí que, no caso da Cambridge Analytica em questão, o Facebook vendeu dados. Não se tratou disso, tratou-se sim de uma quebra de confiança entre a empresa e um desenvolvedor de aplicativo na plataforma, mas não é o business do Facebook vender dados dos usuários. O business do Facebook é vender espaço para anunciantes e, assim, garantir que o anúncio da sua loja de chocolate chegue no usuário que tenha interesse e seja um potencial consumidor do chocolate que você está produzindo. A gente tem investido assim bastante em transparência, né, hoje e em controle. Hoje, na nossa central de ajuda no Facebook, vocês conseguem entender exatamente por que você está verificando, por que determinado anúncio está chegando até você, e, inclusive, decidir se você deseja continuar recebendo aquele tipo de anúncio. Então, sempre que um anúncio aparecer para vocês na nossa plataforma, você tem a opção de entender por que aquele anúncio chegou até você e, eventualmente, excluir aquela como uma área de interesse. Bom, mas, feita essa introdução, eu gostaria de focar a minha fala na questão da integridade e poder apresentar para vocês as nossas iniciativas. E aí eu vou dividir minha fala em 4 partes. Uma parte
que foca em repressão, né, o que a gente está fazendo para reprimir contas falsas. Redução, como é que a gente reduz o alcance de material de baixa qualidade na plataforma. Informação, que está bastante ligado a uma questão de educação, e as iniciativas que a gente está trazendo para o Brasil para tornar os nossos anúncios mais transparentes no período eleitoral. Bom, primeira questão importante é em relação à repressão de contas falsas. Eu não sei se esse é um dado que todos têm, mas as nossas pesquisas internas mostram que a grande maioria do volume de conteúdo de baixa qualidade na plataforma do Facebook é motivado economicamente. E aí, ao reprimir contas falsas e retirar os incentivos econômicos para que esses anúncios cheguem na plataforma, a gente está trabalhando aí também na redução. Hoje são 15 mil pessoas globalmente trabalhando só em segurança, e recentemente o Facebook granularizou os números do seu relatório de transparência, e só para vocês terem uma ideia, no período de um trimestre, foram removidas 600 milhões de contas falsas antes mesmo que elas chegassem à plataforma. Se a gente fizer uma conta de padaria, a gente chega ao número de pouco mais de 6 milhões de contas falsas removidas por dia antes delas chegarem na nossa plataforma. É claro que a gente não consegue pegar tudo, mas existe um esforço enorme da plataforma para remover essas contas falsas. E aí a gente alia, claro, esse time enorme de pessoas à automatização, o uso de inteligência artificial e de algoritmos para nos auxiliar nesse cenário. No pilar de reduzir, a gente, então, tem trabalhado bastante para reduzir o alcance de conteúdo de baixa qualidade. Entre conteúdo de baixa qualidade, a gente encontra os famosos caça-cliques, né? Os clickbait, são aquelas manchetes que tentam direcionar o usuário para um outro site por uma motivação econômica. Então, a gente aperfeiçoa os nossos algoritmos o tempo inteiro para poder reduzir, mas a gente também tem atuado na frente do que se convencionou chamar de fake news, mas esse não é um termo que eu, pessoalmente, gosto de usar, então vou falar em notícias falsas. A gente, recentemente, lançou um produto de verificação de notícias, né? Por meio desse produto, a gente fez uma parceria com 3 agências de checagem, a Lupa, Aos Fatos e, mais recentemente, a Agência Francesa de Notícias. E o que as agências fazem é, quando um conteúdo, seja porque ele é identificado pelos nossos algoritmos, seja porque ele é denunciado como falso, ele é canalizado para as agências, e as agências fazem verificação, que eu gostaria de ressaltar, é uma verificação de fatos, e não uma verificação da notícia em si. E aí, se a agência identifica aquela notícia como falsa, ela vai imediatamente avisar um usuário que tenta compartilhar aquela notícia, no sentido de, olha, essa notícia foi marcada como falsa. Você tem certeza que você quer continuar e quer compartilhar essa notícia? E aí, no sentido de, a empresa não quer se colocar na posição de ser o árbitro da verdade, nem acho que uma empresa estrangeira deveria se colocar nessa posição, mas ela tenta dar, então, mais ferramentas e mais elementos para que os usuários da plataforma possam tomar decisões informadas em relação ao que eles desejam ou não compartilhar. Aqui alguns exemplos das primeiras notícias que foram verificadas pelas nossas agências parceiras, né? E aqui algumas verificações aí com espectro político grande. Todas as agências passam por um processo de certificação, são auditadas, têm a obrigação, nesse processo, de serem bastante isentas em relação ao que elas checam. No pilar de parcerias, eu gostaria de ressaltar aí, no pilar de informação, alguns produtos que a gente está trazendo, então, no sentido aí, de dar mais contexto para o usuário. Então, algumas notícias vão trazer notícias relacionadas. Então, ao ver algo mais polêmico, uma notícia, por exemplo, sobre a Copa do Mundo, o usuário vai ter a oportunidade de saber que existem outros pontos de vista sobre aquela notícia. O Facebook tem apoiado, aí, tem o seu projeto, que é o projeto Facebook para Jornalismo, uma parceria aí com a Abrage, com a Lupa, não dá tempo de entrar em detalhes. E a gente tem feito parcerias aí
O Vaza Falciano é uma parceria da empresa com um pool de acadêmicos, tem como foco a produção de vídeos educativos voltado ao público jovem, para que ele tenha a ciência de que nem tudo que circula pela internet é verdadeiro, e para que ele possa se empoderar e ter ferramentas. O projeto Fátima é um projeto que cria um chatbot no Messenger para interagir com o usuário e poder dizer para o usuário, tem certeza, né, que você verificou essa notícia, você sabe a fonte dela. Então, não é um chatbot que verifica a notícia per se, se é outro produto, mas ele dialoga com o usuário no sentido de dar informações para que ele mesmo se capacite. E o projeto Loop é um projeto voltado especificamente para eleições, também prevê a criação de um chatbot no Messenger, mas ele tem foco eleitoral e busca aí trabalhar os famosos mitos eleitorais zumbis, né? Aqueles que voltam todas as eleições para nos aterrorizar como, sei lá, se votar em branco, as eleições serão anuladas, né? Sempre retornando aí. E aí, campanhas educativas, a gente recentemente lançou uma campanha na nossa plataforma, mídia convencional, também offline, online, com dicas para identificar notícias falsas. E eu queria focar, então, já finalizando, a questão dos anúncios, né? Essa eleição, de fato, traz um diferencial, que é a possibilidade de impulsionamento, e a gente está trazendo alguns produtos que já foram testados fora do Brasil para o Brasil, para dar mais transparência para os anúncios. O primeiro deles é o... Vamos ver, vou passar o videozinho aqui. É um anúncio que se chama Visualizar Todos os Anúncios. Essa ferramenta está chegando no Brasil agora em junho, e ela vai permitir com que, não apenas para páginas eleitorais, mas para todas as páginas no Facebook, e aí eu gostaria só de lembrar que apenas páginas podem impulsionar conteúdo, perfis não, que a gente consiga visualizar todos os anúncios que aquela página está rodando naquele momento, né? Então, se eventualmente a página está focando em mandando mensagens distintas para públicos distintos, essa é uma ferramenta que vai possibilitar a verificação de que anúncios aquela página, e a página pode ser de um candidato ou de uma coligação, ela está rodando naquele momento. Um segundo produto que eu gostaria de anunciar aqui em primeira mão, ele ainda não tem data prevista para chegar para o Brasil, mas a gente está trabalhando para que ele chegue antes, a tempo da campanha eleitoral, é o que a gente está chamando de Archive. Esse é um produto que vai permitir, e ele vai ter aí a duração, a pessoa sempre vai poder pesquisar até 7 anos atrás, todos os anúncios que já foram veiculados por determinada... E aí esse tem foco eleitoral, tudo que está relacionado a anúncios políticos, né? Inclusive identificando qual foi o público, o valor aproximado que foi gasto com aquele anúncio e como foi feito esse direcionamento, então. E, por fim, a gente não exclui aí o controle judicial. Queria finalizar com a mensagem de que a empresa está pronta para cumprir as ordens judiciais. O Dr. Gilberto, aqui do TRE, não me deixa mentir, estivemos ontem no Tribunal Regional Eleitoral aqui do Paraná e estamos rodando o Brasil aí, conversando com os tribunais no sentido de fato, colaborar e poder dar cumprimento às sentenças que recebermos, dentro da celeridade que o processo eleitoral pede. É isso. Obrigada. Obrigado. Professor Diogo Reis. Bom, obrigado, Fábio. Oi, gente, tudo bem? Eu queria só colocar um pouco aqui, talvez um pouco o meu lugar de fala e um pouco do que talvez a gente poderia estar. Eu não estou representando nenhuma empresa e a gente está aqui dividindo esse espaço com o Google e o Facebook. E porque talvez eu estou aqui, para além da amizade e de algum erro da coordenação, mas a verdade é que eu trabalho esse tema há muitos anos. Trabalho especificamente em direito digital eleitoral já há uns 7 anos. Eu trabalho com eleições há uns 10 anos, mas há uns 7 anos, precisamente, comecei a estudar internet e eleições. Eu venho da academia, fiquei 9 anos exclusivamente só dando aula. Como dizem meus alunos, não trabalhava, só dava aula.
E isso tanto no Mackenzie quanto na FGV São Paulo, e venho trabalhando esses temas já há 7 anos com bastante intensidade. Venho procurando a evolução e verificando como que a internet e eleições elas se conectam, e se essa mistura é tóxica ou não, e qual que é a relação disso com a democracia, e como que a gente pode produzir e tentar descobrir um pouco a respeito disso. Então, é um pouco nesse espaço que eu estou aqui, talvez um pouco mais do lado acadêmico, mas que tenta buscar algumas soluções ou um olhar prático. Eu venho pensando muito nas nossas novas questões. A verdade é que as eleições de hoje podem não ser, talvez, a mais conectada de todos os tempos. Mas ela, com certeza, é a mais conectada, se comparada com a última, e provavelmente menos do que a próxima. A internet está aí mesmo, a gente usa a internet para tudo, e não faz sentido não usar para a política. E aí, a gente começa a trazer para esse cenário novos atores que talvez até então não estavam tão no olho do furacão, como hoje, por exemplo, quem imaginava a gente ter 2 grandes empresas num congresso de direito eleitoral. Talvez não fizesse muito sentido há um tempo atrás. E hoje a gente muda esse aspecto porque as coisas mudaram. Quem são os atores nesse novo processo eleitoral? Existem muitos novos atores. Por exemplo, na própria FGV tem um curso de pós específico que eu coordeno e trabalho com ele, chamado Direito Eleitoral Corporativo, ou Eleitoral Empresas, que é justamente para tentar ajustar essa parte onde a relação da empresa com as eleições. Antes a gente tinha permissão de financiamento, e parecia que estava tudo muito claro. Com a vedação dela, fica muito difícil saber qual é a relação entre uma coisa e outra. A verdade é que o cenário mudou, os atores também mudaram, e a gente tem aí, talvez, como os maiores jurisdicionados, empresas. Mais do que partido, do que candidato. E isso é muito estranho, pelo menos para mim. É muito esquisito você ter como alguém, ou ainda faça parte de processo em todo o Brasil, nas questões eleitorais, e não é nenhum candidato e nenhum partido. Mas isso faz parte do nosso tempo. A gente encontrou um espaço para se manifestar, e esse espaço tem as suas vantagens e desvantagens, tem os efeitos colaterais e outras dificuldades, mas são desafios do nosso tempo. A gente tem que enfrentar esse desafio, e se é o problema de alguém, é um problema nosso, e é um problema nosso, e agora? Então, é um pouco nesse espaço aqui que eu queria trazer um pouco da minha fala. Talvez a gente poderia pensar, num viés de responsabilidade, sobre, talvez, 2 grandes eixos. Uma coisa envolve muito uma questão de dados, de privacidade de dados, do uso desses dados. Recentemente, alguns painéis atrás, debates atrás, falaram especificamente sobre impulsionamento. E lá se falou muito sobre a questão da artificialização do cenário. Então, às vezes, você tem uma questão de dados, que é para você poder alcançar e tentar chegar em alguém, segmentar a população para tentar chegar e, de alguma maneira, influenciar aquela tomada de decisão. E outra coisa é o que se convencionou chamar fake news, ou desinformação, num sentido mais lato e talvez de uma forma talvez até menos pejorativa. Porque hoje, uma das coisas, eu acho que a Aline comentou aqui também no debate anterior, o problema de fake news ser tudo, né? Fake news é o que eu não gosto. A frase talvez mais famosa de fake news é de um presidente apontando para um repórter dizendo: você é um fake news. E se fake news não pode ser uma pessoa, pode ser um adjetivo, então ela pode ser tudo. E aí surgem alguns problemas. Então, nesses 2 eixos, eu vou tentar me concentrar aqui nesses 10 minutos para que eu possa trazer algumas considerações a respeito desses 2 eixos aí. Para a questão da desinformação, ou da notícia falsa. Eu, recentemente, vi, eu acho que foi o professor Eugênio Butti, da comunicação, não tenho certeza, mas usando uma tradução para fake news como notícias fraudulentas, ao invés de notícias falsas. Eu, particularmente, achei muito interessante, considerando o português e o conceito de fraude, e sempre como o direito vem buscando a repressão diante da fraude. Talvez a verdade, a mentira, ou a falsidade e a verdade, o Neisser tem um livro sobre crime e mentira na política, talvez isso não seja tanto objeto do direito, a divisão entre a verdade e a mentira. Talvez isso seja muito... talvez mais fora do direito. Talvez o que esteja no direito seja o dano e talvez o dolo. Então, notícias fraudulentas eu acho que encaixa melhor nesse nosso contexto. Porque se a falsidade for o alvo, a gente precisaria rever muitos conceitos. Talvez, vamos imaginar um jornal que pudesse publicar só o que é estritamente verdadeiro. Não estou falando que ele pode publicar mentira, mas estou dizendo que, será que a gente vai esperar dar o trânsito em julgado da matéria jornalística para que eles publiquem? Vai dar direito de defesa? A verdade talvez só apareça depois de um longo processo. E não dá para ser assim. E a grande preocupação é que um nome que serve para tudo, uma expressão que serve para tudo, como fake news,
ela acaba não servindo para nada. E aí a gente tem uma grande expressão que está na moda e que serve para deslegitimar algum candidato ou, eventualmente, violar a liberdade de expressão. É muito importante perceber que a desinformação ela não é forma, ela é conteúdo. E, para você fazer uma análise dela, não dá para fazer sem analisar o conteúdo. Ela não é quadradinho, redondinho, amarelo ou vermelha. Ela é conteúdo. Então, para analisar o conteúdo, a gente precisa saber quem está apto para isso. Quem é que vai cuidar desse conteúdo? Talvez aí que fique um pouco dos nossos desafios. Cabe aos players cuidar disso? Talvez esse é o ponto que eu queria conectar com a responsabilidade. Será que o que a gente quer é que alguém cuide do que é verdade e do que é mentira no cenário nacional? Bom, veja bem, com todo o respeito do mundo, a quem acredita muito em horóscopo, mas será que o horóscopo não poderia nem existir no jornal, se fosse assim? Eu acredito, gente, eu li hoje, disse que iria dar tudo certo. Para quem é ariano, fica a dica. Mas a verdade é que a gente não pode só fazer distinção entre mentira e verdade como se fôssemos puros, nunca tivéssemos mentido e que a internet inventou mentira. A relação está entre o dano, está conectada ao dano e ao dolo. Fez dano, tem dolo, o direito tem que agir. Fora disso, não me parece que é o direito. Imagina checar tudo que a gente falou. Lembra daquela desculpa que deu para sua tia para não ir naquele aniversário e tal? Imagina, e a gente não pode viver nesse sentido, nesse espaço. Outra coisa que eu acho que é importante de perceber é que, quando a gente fala de conteúdo de informação, fazer qualquer checagem, ou no sentido de um controle prévio, vamos imaginar, é repressão. Agir no conteúdo de uma forma prévia é censura, não tem outro jeito. Então, é preciso perceber que, se nós estamos procurando os culpados e responsáveis, talvez a gente esteja pelo caminho errado. A gente está falando de um fenômeno mundial e que está em todo lugar e se multiplica aos montes. A gente nunca vai vencer com repressão e desinformação. Se há um meio de vencer a desinformação, é a informação. Não tem outro jeito. Não me parece ter outro jeito. A educação digital, a informação, são meios que talvez possam combater a desinformação. Aí você fala para mim, bom, mas se eu que estou com aquele problema na minha mesa e tenho que resolver aquela questão que teve aquelas notícias fraudulentas, o que fazer? Pergunta, ela provocou dano? Se provocou dano, o direito te ampara. E, de alguma maneira, você tem como vencer isso. Ah, não provocou dano nenhum? Vai para o debate político. Eu sou muito mais a favor de que quebre o pau lá e que as pessoas falem. Eu, particularmente, tenho uma visão muito libertária desse espaço, porque eu acho que a propaganda, inclusive negativa, é uma das coisas que mais falta para a nossa política. Eu acho que a gente não estou falando no sentido de no sentido de revelação. Ninguém vai falar mal de si mesmo. E se a gente estiver perseguindo a mentira ou o lado negativo, a gente vai, de alguma maneira, estar cerceando o direito de informação. Bom, nesse lado da desinformação, fica muito essa discussão. Será que o Estado, então, tem que fazer essa distinção? Eu acho que, se o Estado entra, ele deve entrar não com a chave de verdade e mentira, mas com a chave de fraude ou não, de dolo, dano ou não. E aí também, me parece, que a gente tem que tomar muito cuidado de querer passar essa responsabilidade para os players ou para outra figura. Se eu não quero o Estado fazendo esse controle, com todo respeito a vocês e às empresas, mas será que eu quero uma empresa multinacional fazendo isso? Não esqueçam que distribuir responsabilidade é distribuir poder também. Será que é tudo isso que a gente quer? Será? E quantas outras novas empresas surgirão? Eu acho que a gente tem que perceber o nível de responsabilidade de atuação das empresas diante do dano, do dolo e dessa omissão. Imagina você ser responsável por tudo o que acontece na sua cidade, sem você ter qualquer forma de controle do que as pessoas estão fazendo naquela cidade. Dá essa grande dificuldade. Então, eu acho que a gente tem que pensar, talvez, a forma de encontrar culpados e tentar vencer isso daí. O outro eixo, bem rapidinho, para poder fechar, que é a questão da privacidade de dados ou do número abundante de dados. Aí, outros problemas tecnológicos surgem. Tentar descobrir o que a gente quer, tentar convencer a gente, e tocar e tudo mais. Tal. Isso está um problema no volume de dados. E, com toda a sinceridade, isso é um problema se tiver alguma regulação, que seja alguma regulação no âmbito de privacidade de dados. Nós, desde 97, temos uma lei geral das eleições. E a ideia era ter uma lei perene, né? Porque até então a gente tinha uma lei para cada eleição. Desde ela, nós tivemos mais leis do que eleição. Com toda sinceridade, nós que não fizemos 2 eleições com as mesmas regras, será que é no campo eleitoral que tem que resolver o problema da privacidade de dados? Eu realmente acho que isso é um problema muito maior e deve ser resolvido num outro âmbito. Eu acho que, por enquanto, e pensando aqui muito no nosso dia a dia, talvez vale incentivar
a checagem, empoderar o usuário, para que o usuário se revista dessa responsabilidade, que também cheque isso. Será que, se eu vou votar em alguém e eu sei que esse alguém só vem espalhando notícias fraudulentas a respeito do opositor, será que ainda assim ele é meu candidato? Por que não usar isso no debate político? Por que depender do judiciário para tudo? Será que a gente precisa tutelar o eleitor para tudo isso? Será que a gente precisa do judiciário com a mão forte para chegar e resolver tudo? Porque realmente a gente não consegue deixar para o debate tocar? Eu acho que a gente tem que tomar cuidado com esse excesso de responsabilização e de procurar culpados. Talvez a gente deve começar a olhar para o próprio umbigo também, de alguma maneira, e tentar fortalecer esse espaço. Hoje é a desinformação, as notícias fraudulentas. Amanhã é a deep fake news, que é um vídeo fazendo você falar coisa que você nunca falou. E esse problema só vai aumentar. E se a gente for tratar com repressão e braço forte, talvez a gente não tenha força para enfrentar isso daí. É um pouco disso que eu queria falar e vou ficando aqui para a gente discutir. Valeu. Obrigado, Diogo. Temos aí pouco mais de 15 minutos para um debate, então pediria que nas respostas aí vocês fossem o mais breve possível para a gente aproveitar ao máximo. Eu queria aproveitar um ponto que o Diogo falou, que me parece muito interessante, e colocar principalmente para o André e para a Mônica, mas se o Diogo quiser comentar também, que é essa coisa da responsabilidade, né? Que responsabilidade é poder e vice-versa, para essas empresas de tecnologia. Quer dizer, tanto o André quanto a Mônica falaram sobre o Google tem as políticas do Google, né, que se alguém violar, o Google vai lá e suspende a conta, a postagem, etc. O Facebook também tem feito esse trabalho aí muito de tirar conteúdo do ar por conta própria. Eu me pergunto que tipo de controle existe sobre tanto poder que essas duas empresas têm nesses casos. E se você pensar fora do período eleitoral, é uma coisa, no período eleitoral você multiplica aí exponencialmente. Será que não há o risco de que tanto o Facebook quanto o Google e outros aí se tornarem pequenos TSEzinhos, com perdão do neologismo? Porque critica-se muito o Poder Judiciário por não ser um poder eleito, não ter legitimidade, né? Isso fala-se muito, eu acho uma grande bobagem, afinal de contas, é o que a Constituição determina, a maneira como os juízes são eleitos, são escolhidos, ministro Supremo, TSE, etc. Quer dizer, se o TSE que segue esse preceito constitucional já é alvo de críticas por falta de uma suposta falta de legitimidade, que dirá dessas empresas gigantescas que estamos vendo aqui. E aproveito essa discussão para fazer uma pergunta correlata, específica, sobre o que é a grande novidade do momento, que são os posts patrocinados, né? Pergunto a vocês hoje o seguinte, qualquer candidato poderá impulsionar um post? Você tem o post patrocinado positivo, né? Vote no candidato porque ele vai solucionar o problema da educação. Mas também pode ter o negativo também, né? Pode ter aquele post de um candidato que ataca o outro. E às vezes pode ser um ataque virulento. Isso, como é que vocês veem essa questão? Quer dizer, tem que autorizar tudo ou tem que ter um filtro? E mais ainda, se um candidato abertamente racista, xenófobo, nazista, por que não, ou alguém que defenda um golpe militar e qualquer outra coisa, quiser impulsionar um post também, como é que fica, qual é a política e a reação das empresas para isso? Não sei quem começa. Quer começar primeiro? Posso começar? Até porque eu fiquei te devendo aquela resposta. Agora, pedir resposta breve Eu queria lembrar que o Facebook é uma plataforma global que hoje tem mais de 2,2 bilhões de usuários. Só no Brasil são 127 milhões de usuários ativos todo mês, né? Isso significa que não é só o usuário que tem o aplicativo, mas o que, de fato, usa a nossa plataforma. Então, a gente, de fato, não está falando de números pequenos, os números são grandes, mas queria começar com um gancho em relação à tua primeira provocação, Zanini. Sim, o Facebook é um meio de diálogo, de debate, de brigas, muitas vezes, de polarização, enfim, é da natureza humana, mas eu acho que comparar o Facebook a uma empresa de mídia é exagerado na medida em que não existe fisicamente nem tecnologicamente capacidade de exercer controle editorial sobre esse volume de usuários.
E aí o Marco Civil da Internet ele veio resolver esse problema para dizer, olha, você, provedor de aplicação, será sim responsabilizado desde que deixe de agir quando acionado pela Justiça por meio de uma ordem judicial. E aí, no pleito eleitoral, fazendo um gancho com a parte final da tua colocação, claro que não é tudo que vai estar na plataforma, né? A plataforma também tem contratos com seus usuários que dizem o que a plataforma aceita ou não. Algumas coisas são mais fáceis da gente identificar como abusivas. O Facebook, por exemplo, não permite nudez na plataforma. Né? Verificar se uma foto tem nudez ou não é mais fácil. Pedofilia, exploração sexual. Mas aí a gente começa a entrar em campos mais cinzentos, né? Quando a gente fala em discurso de ódio, quando a gente fala em bullying, tudo isso está relacionado a contexto, né? Então, sempre que um conteúdo de um candidato violar as nossas políticas, os nossos termos e condições de uso, independentemente do processo judicial e da ordem, esse conteúdo será proativamente removido. Mas gostaria de novo, reforçar o compromisso da empresa em cumprir com ordens judiciais, porque a gente entende que é o Poder Judiciário que vai poder nos dizer o que fere ou o que não fere a lei brasileira, o que deve ou o que não deve ser removido, e que a nossa responsabilidade é agir a partir dessas ordens judiciais. Não sei se respondi tudo, mas estou olhando para o relógio ali, tentando ser breve. Eu concordo com a Mônica. O Google acredita que você tem que combater mau conteúdo, e quando eu falo em mau conteúdo, eu digo conteúdo gerado por usuários, né, e conteúdo pago. Então, você tem que combater esse tipo de mau conteúdo tanto com políticas internas de cada plataforma, então de cada produto do Google, e também em observância às ordens judiciais nos termos do Marco Civil. Então, se existe a violação da política do produto, o conteúdo vai ser prontamente removido, independentemente da ordem judicial. Quando, como a Mônica disse, a violação não é clara, não é objetiva, no caso, por exemplo, pornografia, ou muitas vezes bullying, discurso de incitação ao ódio, ou racismo, já entrando um pouco na questão que você mencionou. Então, se um candidato quiser impulsionar esse tipo de conteúdo, ele não, mesmo se ele tentar, esse anúncio ele vai cair. Então, acho que você tem que atacar esse tipo de conteúdo por várias formas. É um esforço tanto dos usuários que vão lá e denunciam, quanto das pessoas que vão lá e processam quando o Google não é capaz, como plataforma, de decidir qual direito é melhor. Se, por exemplo, o direito da honra do candidato ou do eleitor que está fazendo aquela crítica. Deixa eu fazer uma pergunta específica aí, talvez ainda sobre essa questão dos posts impulsionados. Tudo bem, um candidato que defenda a pedofilia, acho que todo mundo concorda que tem que ser barrado. Mas vamos pegar um candidato que defenda, como já tem até candidato que defendeu, não vou citar nomes aqui, um candidato que defenda uma posição restritiva a imigrantes, a imigração, por exemplo. Candidato que defenda o fechamento da fronteira com a Venezuela. Nós temos uma crise lá, né, em Roraima com a Venezuela, e o candidato defenda e queira fazer um post patrocinado dizendo que a fronteira tem que ser fechada, que os venezuelanos não podem mais entrar no Brasil. É uma zona muito cinzenta essa, né? Como é que fica? Pode? Ou, se não... primeiro, pode? E segundo, quem decide? Quem são os ministros do Tribunal Superior do Facebook ou do Google que defendem? Quem são essas pessoas? Onde elas ficam? Como diria Sérgio Chapelain, onde vivem? Como moram? O que comem? Bom, é o seguinte, contando uma história para vocês. A gente sofre quando tem que remover conteúdo, mas também a gente tem algumas ações judiciais justamente porque a gente removeu o conteúdo com base nas nossas políticas. Recentemente, a gente teve uma ação que não é eleitoral, mas que tem a ver com violação de direitos autorais. Então, a gente removeu um vídeo que se tratava de uma paródia e, supostamente, após denúncia do detentor do direito autoral, enfim, esse vídeo foi removido e o Google foi condenado. Houve uma liminar para restabelecimento do vídeo, o Google cumpriu,
E ainda assim houve condenação por danos morais em virtude de a gente ter removido o vídeo em observância às nossas próprias políticas. Então, eu entendo o seu ponto, mas a gente tenta construir políticas que sejam as mais justas e abrangentes possíveis, englobando políticas globais, porque os produtos são globais, né? São operados de forma global. Então, você tem que construir políticas que funcionem para o mundo todo. E é justamente por isso que a gente não pode deixar de lado a importância da lei local e do judiciário local. Porque só o judiciário local, em observância à lei local, e, claro, os advogados locais, vão ter a capacidade de determinar o que seria uma violação específica naquele país, uma ilegalidade específica naquele país. Em relação ao post do muro da Venezuela, é muito difícil dizer. Pode ser que tenha um tom de sátira, ou pode ser que tenha um tom de incitação ao ódio. Tem políticas muito específicas para os anúncios, e uma vez denunciados, eles vão ser observados em tempo, vão ser analisados, e depende muito da característica ou de incitação ao ódio ou de sátira. Em princípio, poderia prevalecer a liberdade de expressão, de você ir lá e, mesmo, de novo, que seja um conteúdo ruim ou um conteúdo duvidoso ou de péssimo gosto, o candidato tem direito de ir lá e impulsionar aquele conteúdo porque é aquilo que ele entende que vai lhe trazer votos. E acho que a gente não pode interferir nisso sem que um juiz diga para a gente que aquilo é ilegal. Eu queria complementar a fala do Zanata e dizer que eu gosto muito de pensar que o Facebook é uma empresa que tem pessoas maravilhosas, idôneas, pensando nas melhores políticas, as mais justas possíveis, né? Mas pode ser que amanhã não seja assim. Então, a gente está constantemente tentando avaliar e melhorar as nossas políticas. Nem sempre a gente acerta, eu queria deixar isso muito claro. A gente erra. Quando a gente está lidando com esse volume de usuários, é natural que a gente erre, ainda que tenhamos 20 mil pessoas trabalhando só em segurança, algoritmos, a inteligência artificial erra, e a gente vem numa constante, numa crescente de melhoria. Mas a sociedade muda, os contextos também mudam. Por isso que a gente acredita que cabe ao judiciário, quando a zona é um pouquinho mais cinzenta, tomar a decisão. Né? Qual é o contexto daquela fala? Será que ela está dentro dos limites éticos, dos limites morais, da liberdade de expressão de determinado candidato ou de determinado cidadão ou cidadã? Então, com a ordem judicial, a gente acredita que essa análise pode ser feita de forma mais detalhada, de forma mais acertada, e aí sim a empresa cumpre. Sob risco de, se obrigados a remover tudo, a gente exercer um papel de censurador que eu não acho que deva caber a empresas do nosso porte. Legal. Bem rapidinho, Fábio. Eu acho que uma das coisas que o Zanata trouxe aqui, eu queria chamar a atenção, que também existe o seguinte. Às vezes, a gente está pensando muito numa ideia de remover um conteúdo fraudulento, alguma coisa que ofende, mas, às vezes, existe o caminho contrário mesmo, que é o que o Fábio traz aqui. Eu lembro de uma ação que o candidato ele entrou contra, se não me engano, foi o Facebook, não tenho certeza, mas contra a empresa para devolver o acesso ou a publicação da página dele. Eu não lembro qual rede social nem de direito, acho que era a eleição 2014. O que aconteceu? Os adversários, eu espero não estar dando ideias ruins para ninguém, mas, enfim, os adversários, o sujeito combinaram e se articularam para denunciar muitas vezes, e o algoritmo, por algum padrão, notou que tinha alguma coisa e suspendeu. Só que aquilo era no momento crucial da campanha. E o sujeito entra com uma ação na Justiça Eleitoral para pedir o direito de volta para publicar. Então, a gente tem esse ângulo, e, sobretudo, eu acho que a internet ela é maravilhosa nisso em alguns sentidos. O doutor Geraldo Augusto, por exemplo, ele menciona que a emissora de televisão é ela que faz a propaganda eleitoral.
E quantos municípios estão aí que não tem emissora de televisão própria, só tem retransmissora? E aí você cria aquela coisa esdrúxula, o sujeito assistir o programa político no candidato de uma outra cidade. E a internet talvez possa resolver isso e outros gaps. Então, acho que é legal de pensar que tem um conteúdo também para ser colocado. A gente só está pensando no efeito colateral, dando a impressão que não existe efeito positivo. Estamos chegando no final aqui. Eu vou abrir rapidamente para as famosas considerações finais, como se diz nos debates, né? Aproveitando esse gancho do que o Diogo falou no finalzinho aqui, sobre como a internet pode ter, especialmente em alguns lugares, uma influência real nessa eleição ou não, mas eu queria lançar essa última pergunta aqui. Qual é a importância real que a internet vai ter nessa eleição? Eu confesso que eu sou um pouco cético, e eu acho que isso supervaloriza demais a importância que a internet e as redes sociais vão ter nessa eleição. Vou dar um exemplo concreto. A campanha nas redes já está a pleno vapor, né? Embora ainda estejamos em pré-campanha, mas só você ver ali os perfis, que nem são perfis oficiais, muitas vezes, né? O Ciro Gomes tem o Ciro Zoeiro, o Cirão da Massa e etc. Mas o fato é que, mesmo antes já há muitos meses, a campanha já está rolando de maneira muito intensa nas redes, e o fato é que, até agora, as intenções de voto não se moveram, né? Na semana retrasada, nós acabamos de sair de uma grande crise de caminhoneiros, parou o país, né? Os candidatos aproveitaram, falaram sobre isso e tal, e no domingo saiu uma pesquisa do Datafolha e nada aconteceu. O Bolsonaro ficou onde estava, a Marina ficou onde estava, e a minha aposta é que a prova dos 9 de que ainda a televisão é que define a eleição está no fato de que eu acho que a coisa só vai começar a se mexer lá para setembro, final de agosto, setembro, que é quando começa a propaganda de TV. Então, a minha pergunta é, na opinião de vocês, qual é o papel que a internet vai ter? Vocês acham que realmente vai ser tudo isso, que vai ser esse cataclisma com fake news e com tudo mais, ou está havendo um pouco de paranoia desnecessária? Quer começar? Concordo com... Primeiro, acho que a gente não tem bola de cristal, né? Talvez a gente possa voltar a ter essa conversa pós-eleições, mas eu não acho que a internet terá, de fato, esse papel tão crucial. A gente precisa lembrar que nós estamos num país onde metade da população ainda não tem acesso. Nós vivemos num grande reduto aqui, né? Todos aqui estão conectados o tempo inteiro, mas a gente tem metade da população do Brasil que não tem esse privilégio, né? A gente tem uma população ainda grandemente analfabeta, né? Então, eu acredito que a gente tende a supervalorizar o papel da internet, porque ela é uma realidade para a gente. Ela não é uma realidade, talvez, para todos os brasileiros que irão, ao final do pleito, decidir talvez esse processo eleitoral, né? Então, acho que podemos marcar o nosso próximo bate-papo pós-eleições, mas Vamos queimar a língua, né? Com certeza. Tentar ser bem breve e objetivo, mas como vocês viram, 2012, 450 representações, 2014, 150, 2016, 140. Eu espero que 2018 seja menos ainda. Eu sei que talvez não seja a realidade de outras empresas, mas eu estou otimista, principalmente em razão dos avanços trazidos pelas resoluções que eu trouxe para vocês, que eu debati com vocês. E só citar um caso muito breve. Recentemente, o Google foi processado para o pedido de remoção de 40 URLs de supostamente fake news no YouTube. Um caso que estava na mídia, e a decisão judicial foi irretocável. A juíza efetivamente analisou cada um dos 40 vídeos e determinou a remoção de 16. Então, imagina se o Google tivesse recebido aquilo como notificação e removido as 40 URLs. Então, ficando um pouco esse debate do nosso poder. Então, a gente entendeu que aquilo que caberia ao Poder Judiciário decidir, individualizando esse conteúdo por meio das URLs, e foi justamente o que o Judiciário fez. Então, a gente teria removido, eu não vou fazer a conta matemática agora, mas coisas que não foram consideradas
pelo Judiciário, a quem cabe a reserva de jurisdição nos termos da Constituição como notícias enganosas. Então, é um caso emblemático para a gente também. Bom, rapidinho também. Eu acho que a discussão política migra cada vez mais para a internet. Mas, então, até para justificar, eu acho que essa é a eleição mais conectada de todos até agora, e a próxima será mais. A gente vem crescendo isso. Agora, eu acho que ainda é a televisão mesmo. Ela está em 99%, né, não sei quantos por cento dos lares brasileiros. Eu acho que está lá, sobretudo, numa dimensão nacional. Talvez possa fazer até mais diferença nas locais, onde tem essa questão que eu comentei das emissoras e tudo mais. Mas a verdade é que a gente está migrando. Eu acho que pela internet, eu pergunto para os meus alunos na graduação quem assiste televisão, todos eles assistem alguma coisa ou se diverte com alguma coisa focada na internet e não necessariamente canal de televisão. Então, acho que a gente tem esse movimento crescente, eu acho que pode crescer. Mas não sei se é esse o ponto que vai mudar toda a história. Mas, não sei, eu acho que como candidato, eu me esforçaria nesse espaço, porque eu acho que é um bom espaço para poder avançar. Mas não sei se esse é o que define, pelo menos nessa eleição, talvez na próxima. Será que o candidato que eu mencionei perdeu as eleições no Rio por causa do Porta dos Fundos? A Mônica queria falar mais. Só um último comentário. O ministro Luiz Fux, nesse domingo, publicou um artigo que foi veiculado em diversos veículos aí de comunicação, e o título do artigo, salvo engano, é Contra a Desinformação mais Jornalismo. Eu queria ressaltar o papel central e relevantíssimo, acho até mais relevante do que nosso, inclusive, do jornalismo sério no Brasil, que é o que traz responsabilidade, é o que traz accountability aí para as informações e que pode ser um grande antídoto aí às fake news. Ela que está falando aí, não fui eu. Obrigado. Gente, obrigado a todos aí pela presença, tá bom? Obrigado a todos, boa noite.